Tá ouvindo bem? Tá, a imagem tá boa, o som tá bom? Legal. Maravilha. Hoje eu tenho convidada, vou esperar ela entrar. É a mesma nutricionista, é a mesma convidada. E hoje a gente vai falar sobre outro tema. Bom, eu vou esperar ela entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Olá! Fiquem à vontade, já vamos começar daqui a pouco a nossa live. Estou esperando a minha convidada entrar. Olá! Chegou a minha convidada. Bom, vou tirar minha musiquinha. Gostaram do jazz que eu coloquei agora? Eu mudei a playlist. Mudei um pouco, resolvi ser mais clássica dessa vez. Bom dia para vocês. Estamos no nosso desafio de 21 dias para autonomia na cozinha. São lives diárias, todos os dias às 10 horas da manhã. Essa é a segunda semana. Hoje está completando 2 semanas de lives, todos os dias às 10 horas. Cada dia um novo aprendizado. Eu sempre trago temas diferentes, dicas de culinária saudável, culinária prática, convidados para contribuir, falar o que a culinária, a cozinha saudável ela traz de bom, traz de transformação pra gente, porque a proposta dessa live é motivar você a cozinhar mais, a cozinhar de forma mais saudável, deixar de comer comida industrializada, deixar de terceirizar a sua alimentação e preparar as suas refeições de forma prática e saudável. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a nutricionista Janaína Lira. Ela já esteve comigo aqui uma vez para falar de um outro tema. Ela falou sobre ansiedade. Para quem não viu, tá salvo no IGTV e no YouTube também. A live que ela fez comigo foi super bacana. A gente falou sobre a relação da alimentação, alimentos que podem contribuir para a ansiedade, então foi muito legal. E hoje eu convidei ela novamente para a gente falar sobre outro assunto. Então, será que realmente cozinhar em casa é mais saudável? Assim, né? Qual que são os benefícios disso? Se é que tem benefícios nisso, né? Porque tem muita gente que não enxerga benefício nenhum cozinhar em casa, a não ser um monte de louça suja para lavar. Essa é a verdade. Para muitas pessoas não enxerga aí um benefício.
E para a gente poder desvendar um pouco isso, falar um pouco mais sobre a parte saudável de se cozinhar em casa, eu convidei aqui a nutricionista Janaína. Vou chamar ela agora para a gente poder começar esse bate-papo. Vamos ver. Olá, Olá, tudo bem? Que tudo e linda! você? Tudo bem, Obrigada, toda Pai. arrumada? Que Mas ainda chique! estamos com uma cara inchada. E agora? Ah, porque tá cedo aí ainda, né? Acordou não faz muito tempo. Não, já faz um tempinho. Acho que a gente demora mesmo para vir para a realidade. É Já são verdade. 10 horas, né, Paty? Já é Mas tem que bastante. aproveitar um pouco a quarentena, dormir um pouquinho Ah, mais, eu não porque a correria consigo ficar não dormindo consegue. muito. É, E eu rendo consegue. muito na parte da manhã. Então, ficar dormindo de manhã, tipo, perder uma parte da manhã, para mim, me atrapalha muito ao longo do dia. E aí, o que eu não consigo fazer de manhã, eu tenho que fazer até o final do dia, acaba dormindo tarde e vira aquela bola de neve, sabe? E você Então, eu sabe o que prefiro eu acordar cedo. percebi? Que é muito importante, mesmo estando em casa, manter a rotina. Se você não, Exatamente. se você sai do trilho depois, está lascado para poder voltar, É, sabe? Tem que é ter um isso mesmo. horário para fazer as coisas, para dormir, para acordar, para comer, porque senão o organismo sai do ritmo, né? Exatamente. Horário para começar a trabalhar, horário para terminar o trabalho, horário para organizar as refeições, horário para higienizar as coisas quando chegam no supermercado, porque a gente tem agora essa rotina diferente, né? Antigamente a gente só higienizava fruta, legumes e verduras, corava. Agora não, tem que limpar tudo, passar álcool em tudo, depois limpar a casa. Então é uma rotina diferente, mas a gente precisa de rotina, né? Precisa de horário, senão o nosso organismo fica muito perdido. É verdade. Bom, a Janaína vocês já conhecem, né? Ela já teve comigo aqui numa live, ainda tenho sempre postado alguns vídeos aí com ela e uma amiga, uma parceira. E para a gente começar, eu acho que você já se apresentou da última vez, a gente pode se apresentar de novo, né? Acho que tem pessoas novas. Sim, sim. Bom, então eu sou Janaína Lira, sou nutricionista, trabalho com a parte da nutrição funcional. Então, na nutrição funcional, a gente olha o paciente como um todo. Então, às vezes o paciente me procura porque quer emagrecer e às vezes não consegue. Tem outros pontinhos que a gente precisa equilibrar nesse paciente para ele conseguir o emagrecimento dele. Então, o foco é saúde. Lógico, também tem a questão da estética, mas a gente fala que um corpo saudável, um corpo equilibrado, esteticamente ele também fica melhor. Então a pele fica boa, você tem menos celulite, você diminui flacidez, né? Então a gente sempre fala da questão do emocional, da saúde emocional, como que tá a sua digestão, sua absorção. E eu também trabalho com a parte de esportiva, que foi por onde eu comecei, e também com esse foco de nutrição funcional, de sempre olhar o paciente como um todo, porque quando a gente trabalha com atleta na esportiva, ele precisa de performance. Então, preciso que ele tenha performance, mas também que ele tenha qualidade de vida, que a gente melhore a recuperação muscular dele. E hoje eu trabalho muito com saúde da mulher, que é um tema que eu gosto muito. Então, das patologias femininas, dessa parte de preparar o corpo para a gravidez, né? Que eu falo que é o projeto Forninho, então essa questão da fertilidade. E aí, a questão da menopausa também, as mudanças, né? Que a gente passa por muitas mudanças ao longo da vida. E aí a gente volta também a ter uma atenção especial para a estética, principalmente na menopausa, que com a alteração dos hormônios muda a pele, muda cabelo, muda a composição corporal. A gente está sempre em mudanças, né? Sempre, Paty. Ainda mais a mulher, né? Está sempre num período de novidades ali, tem que estar acompanhando, né? É muito Sim. Durante o mês nós somos várias mulheres, né? Eu costumo sim, é falar. Então, verdade. na semana da TPM, na semana da menstruação a gente é outra. Então, tem semana que a gente é mais produtiva, tem semana que a gente não é tão produtiva. Por conta das oscilações hormonais, às vezes o corpo não responde, a gente fica mais dolorida. Então, é uma forma da gente olhar mais pra gente. Eu sempre falo que o corpo dá sinais. Então, se está sentindo alguma dor, não é normal.
algum desconforto, não é normal. Então, o corpo está te falando alguma coisa que você precisa ter uma atenção especial para resolver ali, e aí você sempre ter qualidade de vida. Com certeza, o corpo fala, né? O corpo fala O com a corpo gente. A gente fala, tem que ser sensível para entender e se tratar sempre com carinho, né? Daquilo que o com corpo certeza. está precisando. Muito legal. E eu acho muito bacana essa forma de você trabalhar a saúde de uma forma integral, né? Porque a gente é um corpo só, então a gente tem que pensar na totalidade, né? Não dá para a gente tratar as coisas de forma separadas, né? Então, quando a gente fala em Exato. alimentação, fala em saúde, a gente está falando de uma coisa integrada, né? Então, isso eu acho muito bacana do seu trabalho e eu concordo, faz parte também do que eu acredito como saúde, como bem-estar. E eu acho principalmente nesse momento, né, Paty? Porque as emoções estão à flor da pele. E muita gente fala, ah, mas atendimento online, em quarentena, mas nossa, eu vou emagrecer. Gente, a rotina mudou. Às vezes a gente não consegue reorganizar a rotina, que é um assunto que vai fazer parte da nossa live de hoje, né? Das Sim, mudanças de sim. hábitos que a gente tem na quarentena, de ingredientes que antes você não dava atenção e agora você dá atenção. Então, o nutricionista, ele é muito mais do que simplesmente um emagrecedor ou um fazer você ganhar massa magra. Não. A gente quer que você tenha saúde, Saúde. qualidade de vida e a gente está aqui para adequar. Agora, a gente falou muito do sistema imunológico por conta da questão do Covid. Então, como melhorar o sistema imunológico, que tem muita relação com o emocional, com o estresse. Então, a gente está aqui para causar esse equilíbrio na vida dos pacientes, das pessoas que querem ser mais saudáveis. Tá certo, nossa, eu acho super legal, porque a gente realmente, às vezes, associa mesmo, tem essa imagem de nutricionista, é só para te passar uns comprimidos, umas coisas, uma lista, assim, uma tabela com o seu cardápio certinho para você comer, só com foco em emagrecer, em perder, né, em ter, assim, um resultado físico, né? Exato. E não é só isso, é muito mais do que isso, né? Uma coisa muito amplo, né? Então É a gente tem muito que amplo. realmente. Quanto Essa mais é eu uma das. estudo, mais eu me apaixono e mais eu vejo que a gente precisa só aprender a comer melhor, dormir melhor e praticar alguma atividade física, né? É simples, parece simples equilibrar esses pilares, mas o estilo de vida que a gente tem hoje prega totalmente ao contrário, né? Então, que é Exato. mais fácil a gente consumir industrializado, a gente pedir comida de aplicativo, você ir no supermercado e pegar o congelado. A gente tem muito aquela justificativa do eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não dá. E às vezes eu Exato. falo, como até onde a gente não tem tempo e até onde isso é uma desculpa para a gente não iniciar algo novo. Exato. Porque tudo que é para Exatamente. começar, você quer mudar um hábito, isso gera uma fase de adaptação, você precisa planejar. Então, até onde que a gente não quer esse desafio? Realmente a gente não tem tempo, então a gente fala, não, eu vou tentar, eu vou ajustar. E eu acho que também a gente é muito extremista, né? Então, eu quero começar a fazer uma reeducação alimentar. E aí, se você escapa um dia, agora eu não quero mais saber, deixar para outra segunda-feira. Ou então, esse mês tem evento. Gente, a nossa vida sempre vai ter eventos. Sim. É muito cultural a gente se reunir em torno da mesa. Então, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Tem situações que você vai comer outros alimentos e tá tudo bem. Eu acho que isso faz até bem para nossa saúde mental. Porque eu não acho que é 100% saudável aquela pessoa que fica muito bitolada. Porque tem pessoas que elas ficam muito focadas nessa questão de dieta e alimentação, mas você vê que para elas está muito bem isso, elas estão bem resolvidas, não é trauma, não tem dor nenhuma naquele momento. Foi uma transição natural. E tem pessoas que você vê que tem esse comportamento, mas é um pouco forçado, sabe? Ela lutando com ela mesma. Então ela fica de olho no que tem no seu prato, ela te reprime. Então a gente tem que ter essa atenção se a gente está maduro para começar um processo e se acolher, né? Eu acho que a gente tem que se conhecer, ver até onde a gente consegue ir. Eu acho que é igual alongamento. Um dia você põe a mão no joelho, no outro dia, eu vou tentar mais um pouquinho, aí vai na canela até chegar no pé. Não adianta no primeiro dia Exato. você, já quero encostar no pé. Aí você desiste, né? Exatamente. Eu falo que o feito é melhor que perfeito.
Você quer Eu amo começar, essa frase. eu também. Você quer começar uma mudança alimentar, uma transição, qualquer tipo de mudança, comece, né? Não vai ser perfeito de um dia para o outro. Você não vai acordar falando, nossa, agora eu não tenho mais vontade de comer nada do que eu gostava, sou uma nova pessoa, renasci. Não é assim que funciona. Não é. Tem gente que é muito determinado, só que para a maioria das pessoas, as mudanças não são assim. Ela acontece, demora para acontecer. E é o que você Sim. falou. Tudo bem, não quero comer doce nunca mais, mas, poxa, hoje me bateu vontade, eu vou comer um chocolate. E Não tá quer tudo dizer que bem. você vai. Tá tudo É, bem, amanhã você retoma de novo e continua a sua exato. trajetória, né? É Não isso precisa você mesmo. se. Já que eu comi um pedaço de Pra chocolate, agora eu vou tomar um autoflagelando. sorvete. Agora eu vou É, enfiar o pé na jaca. Não é assim também. exatamente. E, ô Jana, agora, nessa época de quarentena, eu acho que todo mundo está cozinhando mais em casa, né? Porque também não tem muitas outras opções. Ou você tem muito dinheiro e vai comer no delivery todos os dias, e aí você vai ter que demorar, vai esperar muito também para suas refeições chegarem todos os dias, né? Ou o que a maioria das pessoas acaba fazendo, cozinhando bastante em casa, porque por não ter outras opções, né? Não tem onde não pode sair para comer fora, dispensou a empregada, etc. Várias situações e até por uma questão econômica também, cozinhar mais em casa. Para muita gente acaba sendo um fardo, porque as pessoas não estavam acostumadas a cozinhar em casa e acabam enxergando isso como uma obrigação. Eu vou ter que comer porque senão eu vou passar fome. Então tem que cozinhar, não tem outra. É uma obrigação, não tem o que fazer, tem que fazer a comida. E só que é uma coisa que para muita gente é um fardo. Para muita gente até gosta de cozinhar, mas associa a cozinha como aquela coisa de hobby, sabe? De vez em quando eu Sim. gosto de fazer um risoto, de vez em quando eu gosto de fazer sei lá, uma coisa muito diferente. Mas essa comida do dia a dia eu não gosto. Não é para mim, eu não gosto de cozinhar. Acaba vindo como um fardo mesmo, uma obrigação, né? Eu como cozinheira, eu falo muito do benefício disso, como é saudável a gente fazer comida em casa. Eu acredito muito nisso, mas acaba sendo uma coisa assim, será que é? E é por isso que eu quis te trazer aqui, porque é muito diferente ouvir de um profissional da saúde, sabe? Eu, como cozinheira, eu pretendo que todo mundo cozinhe em casa para sempre, que continue, mesmo que acabe a quarentena amanhã, que você continue cozinhando todos os dias na sua casa. Mas, do ponto de vista, assim, de saúde, é realmente mais saudável? Qual que é a sua opinião? Vamos lá. Vamos pensar no estilo atual que a gente está vivendo, né? Então vamos pegar primeiro o nosso estilo de vida, de dormir pouco, trabalhar muito. Tem pessoas que trabalham 12, 14, muitas horas por dia. Então dorme-se pouco, trabalha-se muito e a gente esquece de pensar nessa questão da alimentação, né? Então a alimentação ela é um planejamento. E aí, essas pessoas que correm muito, o que elas costumam comer? É o biscoito recheado, que fica na gaveta do escritório. É o congelado do supermercado, porque você sai do trabalho tarde da noite morrendo de fome. E aí você passa rapidinho no mercado, você quer comer logo para dormir ou para mandar algum e-mail tarde da noite. Então você acaba pegando aquele congelado. Muitas vezes, legumes, verduras, não vai ter nessa alimentação. Então, você acaba consumindo muito carboidrato, principalmente carboidrato refinado. Essa questão do carboidrato não é que ele é um vilão, mas eu acho que existem tipos de carboidrato. Nós temos carboidratos de qualidade, mas quando a gente pensa nessa comida rápida, a gente não consome esse carboidrato de qualidade, né? Então, a gente sabe da questão da gordura trans, da questão do sódio, da questão do açúcar, que são tipos de conservantes que a gente tem nesses alimentos, né? Para ter mais vida útil de prateleira. Então eu falo, quanto mais tempo o alimento dura na prateleira, mais conservante, mais coisinha ele tem lá para prejudicar a nossa saúde. A segunda dica que eu dou é para a gente sempre olhar a lista de ingredientes. Quanto maior a lista de ingredientes, pior é para a nossa saúde. Se tiver aqueles nomes estranhos de siglas, números,
pior ainda. Então, se a gente tem condição de se alimentar, fazer a nossa refeição, comprar uma comida saudável, é a melhor opção. Porque não vai ter tempero pronto, você vai fazer os seus temperos em casa, você vai saber a quantidade de sal que você está consumindo, você vai saber que tipo de carne que você está consumindo, porque tem carnes processadas que são misturas de várias carnes, que a gente nem sabe o que tem lá, mais aditivos no meio. Então, o cozinhar, você compra, né? Você escolheu o seu alimento, então é mais saudável porque tem menos conservante, tem menos corante, é aquela comida de verdade, uma alimentação mais limpa, né? O desafio é ajustar isso na nossa rotina. Então, uma dica que eu dou é: separe um dia da semana para ir no supermercado, faça mais ou menos um cardápio dos alimentos que você tem o hábito de consumir na sua casa, né? Ah, eu consumo tanto tais tipos de legumes, tais tipos de frutas, tais tipos de verdura, então você já sabe as opções que você tem. Por exemplo, alface estraga muito fácil, né? Então tem o processo de higienização e de conservação dessa alface. Então chegou, higienizou, seca lá naquela centrífuga, né, para escorrer bem a água, ou deixa no escorredor para escorrer bem a água, depois coloca não queria falar marca, num recipiente, o alface, coloca um papel toalha ou aqueles papéis que puxam água que são descartáveis, né, para ficar bem sequinha. Fecha e coloca na geladeira, ela dura mais tempo. A minha Então, eu dura acho duas que semanas. Eu faço desse jeito, então, dura duas aqui semanas. também, eu compro até da roxa. Às vezes eu compro alface normal, mais a roxa, que a roxa ainda é mais resistente, né? Mais algum tipo de folha. As folhas verdes escuras a gente refoga, a gente pode fazer branqueamento para durar mais tempo. Eu acho que usar de técnicas de congelamento também é muito bem-vindo, né? Tanto para sopa, agora que aqui a gente vai começar o inverno, de deixar porçõezinhas já feitas ou já deixar em potinhos. A gente tem muito hábito de usar o congelamento para fazer feijão. E dá para a gente usar o congelamento para muita coisa, né? Se você tem um freezer que comporta, melhor ainda. E é ajustar as Feito. porções, né? A gente tem que, na verdade, otimizar o tempo na cozinha, né? Sim. Então, faz um cardápio, faz a listinha de compra, vê o que estraga primeiro, o que não estraga, o que dá para você congelar, os tipos de congelamento que dá para fazer. Isso já ajuda muito, porque o que atrapalha, Paty, é assim, você tá naquela loucura do dia de home office, eu tenho que fazer o jantar. Meu Deus, o que eu vou fazer de jantar? Isso já vira um drama, vira um peso, vira um aperto no peito, sabe? Então, se você já sabe mais ou menos o que vai comer, eu acho que fica mais fácil. É engraçado. O meu marido ele era exatamente assim. E aí, quando eu conheci ele, eu resolvi mudar um pouco o mindset dele. Só lembra que tem que fazer comida quando tá com fome. É incrível. Assim, não lembra que tem que fazer comida antes. E aí, quando tá com fome, o estômago tá doendo, aí fala, poxa, tem que fazer comida. Ai, que saco, não tem nada pronto. Vou comer o que É, tiver, tipo, é porque dá isso. aquele desespero. E aí, eu falo pra ele, quando bate a fome, o seu cérebro quer comer, não importa o quê. Nosso cérebro não é inteligente para falar, não, come um Não, alface, não come um salgadinho, ele quer comida. Então, assim, é óbvio que quando bate o desespero, você vai comer o que tiver na frente. Então, assim, tem que se antecipar. Eu sempre falo para ele, olha, a gente tem que se antecipar. Quando bater a fome, a comida tem que estar pronta. Tem que ter fruta exato. lavada na geladeira para ficar fácil de comer. Tem que ter pastinhas. Agora eu sempre deixo romos na geladeira, É então faz maravilhoso, um né, Paty? lanchinho. Faz um lanchinho com romos, sementes, castanhas, ou qualquer coisa assim que seja fácil, né, de comer e seja Exato. saudável. Aqueles snackzinhos de grão de bico que também fica uma delícia para petiscar à Sim, tarde. Porque à tarde eu acho que é mais corrido do que o período da manhã, né? à Então, tarde. e é horário que a gente tem muita fome. 4, 5 horas vem aquela fome avassaladora. Então, por exemplo, aqui é um horário que às vezes eu tô trabalhando mais, porque é o horário que eu tenho mais atendimento, tarde de noite, e é o horário que eu sinto muita fome. E eu acho que a gente tem que se conhecer. Então, eu sei que dependendo do que eu petiscar,
aquilo vai abrir meu apetite. Então, às vezes, eu tenho que deixar uma mini refeição para comer nesse horário. E aí, depois, eu consigo até jantar menos quando eu acabo muito tarde para não atrapalhar o sono. Então, a gente tem que ter essa questão de planejamento, de conhecer a nossa rotina, os nossos horários, que isso ajuda muito. E Sim. até escreveram aqui, né, a Tânia, que senão você ataca o salgadinho. Ataca. É igual a história de ir no supermercado com fome. Nossa, Chegou nem no te supermercado fale. com fome. É. Tem coisa que você come e você nem gosta. Uhum. Mas você fala assim, eu tô morrendo de fome. Sim. Pacote de bolacha, saindo do supermercado, quem nunca tacou um pacote de bolacha naquele desespero de fome. E aí você fala assim, meu Deus, que desperdício. É. Podia ter gastado com outra coisa, alguma coisa muito mais gostosa. Agora, uma outra tática que eu uso é você não come aquilo que você não tem em casa. Então, eu não compro bobagem. Assim, Aqui não também não. compro. Na minha casa não entra, porque primeiro, eu uso essa tática que você falou, eu não vou pro mercado com fome, eu sempre como antes. Básico. Segundo, eu passo corredor que tem salgadinho, bolacha recheada, eu nem entro, eu já passo por outro. Porque assim, primeiro eu não gosto, então assim, pra que que eu vou, se eu comprar, eu vou ter que comer, eu não vou jogar no Sim, lixo. Então assim, eu não compro, simplesmente não compro e se eu compro chocolate, compro. Um chocolate amargo, 70, 80%, que é o que eu gosto. Então, me dá vontade, eu vou comer aquilo. Eu acho muito engraçado, porque as pessoas falam assim, ai, mas eu como salgadinho todo dia. Não compra. É só não exato, comprar salgadinho. exato. Não Então, e aí precisa. a gente entra naquilo que eu falei de se sabotar. Porque a Uhum. gente fica tanto nessa coisa do prático, 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 e às vezes o prático não tá trazendo benefício para nossa vida, sabe? Que talvez você fazer um mixinho de castanha, um mix de semente, deixar umas frutinhas cortadinhas lá, já é uma opção, né? Isso já Sim. ajuda. Sim. Ô, Jana, tem uma pergunta aqui, e isso vai de acordo com a pergunta que eu ia te fazer mesmo. O que vocês acham das marmitas via aplicativos? E eu ia te perguntar realmente das refeições feitas em. Não vou englobar todos os restaurantes, eu vou fazer tipo um restaurante rápido, comida rápida, né? Porque tem vários tipos de restaurantes. A gente não Sim, pode demonizar restaurantes, porque eu gosto sim. também muito de comer em restaurantes. Existem momentos para isso, mas comidas rápidas, fast food, self-service, tudo que é rápido e aplicativos, assim, o que que você acha dessas Então, comidas? vamos lá. Quando a gente fala de aplicativo, que tipo de aplicativo a gente está falando, né? Porque tem aplicativo que você entra e você tem um leque de opções, onde você pode escolher uma refeição equilibrada, onde você pode escolher um fast food. Então, a gente tem que saber, cai na mesma questão do supermercado, é o discernimento de saber o que você quer comer, né? Porque é muito fácil você entrar no aplicativo e pedir sempre um lanche com hambúrguer, com pizza, com hot dog. É muito fácil, né? Só que se você tem um acesso ao aplicativo, o aplicativo te dá opções saudáveis, por que não pedir o saudável se você vai ter que esperar o mesmo tempo para receber esse alimento em casa? Eu acho que é questão de escolha. Hoje a gente tem empresas de refeições saudáveis, de marmitinha saudável, que é uma opção para quem não tem tempo. Quem trabalha demais, não consegue cozinhar, esse tipo de empresa é uma opção, né? E hoje a gente tem muita opção que usa tempero natural, que faz ultracongelamento para perder menos nutriente, que não usa nada industrializado. Tem empresas que já usam até orgânicos que mandam kits com sucos prensados a frio. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem muita opção, né? É muito fácil a gente falar assim, ai, mas é difícil achar. Não, gente, não é. Eu acho que tudo depende do que a gente quer investir, porque também tem gente que fala, ai, mas é mais caro. Depende. Quem come em praça de alimentação de shopping todos os dias na hora do almoço, não Nossa. é barato comer isso. Aí compra aqueles pratos feitos que vem com batata frita, aquela salada que é alface e tomate, arroz e feijão, né? E aí vem uns parmegiana da vida, uns à milanesa. Assim, não é uma refeição que dá para você comer todos os dias. Então, Exato. acho que a gente tem opções, sim. A gente tem que saber escolher, sim.
Então, se vai comprar do aplicativo, é o que a Paty falou, evita fast food, deixa o fast food para sexta, para o sábado, para o domingo, para o momento de reunião. Agora, não adianta todos os dias você querer comer um lanche, que aí, dependendo do lanche, tem muitas calorias vazias, que a gente fala, porque não adianta só ter caloria, tem que ter nutriente, né? Então, a gente entra naquela questão do abacate. Todo mundo fala, abacate é calórico. Mas olha o tanto de nutriente que o abacate tem, olha o tanto de benefício que o abacate tem. Será que não dá para a gente colocar na balança? Será que o mundo é só caloria mesmo? Né? Então, acho que a gente tem que ter essa atenção. Então, quem tem condições de cozinhar, cozinhe, se planeje. Quem, ai, realmente, Jana, Paty, eu não consigo, pesquise empresas que trabalhem com esse tipo de comida saudável, que tem muitas opções hoje no mercado. Eu acho que não dá mais para a gente usar o tipo de desculpa de ficar comendo lasanha congelada de supermercado. Porque os primeiros Total. congelados que tinham eram esses, né? Cheio de Sim, glutamato, de sódio, de gordura trans. E mesmo algumas marcas que ficam no supermercado, elas já são mais naturebas. Você sim. consegue já ver algumas empresas menores que são vendidas em supermercados. Então, acho que a gente tem um leque de opções de escolhas, de testar marcas, testar sabor, ver o tipo de cardápio. Então, acho que a gente tem muita opção hoje. É. O que eu tenho a falar é que você tem que saber quem está fazendo a sua comida, sabe? Existem vários tipos de restaurantes, restaurantes e restaurantes, e você tem que saber de onde vem aquela comida, como que é feita aquela comida, de onde vem aquele ingrediente. Isso é muito importante. Exato. Porque eu falo de um lugar onde eu já tive restaurante e eu conheço muita gente com restaurante. E eu conheço pessoas que tratam aquela comida com tanto amor e com tanto carinho que não tem como dar errado, sabe? São ingredientes de qualidade, é o que você falou, orgânico, tem procedência, o processo ele é feito com carinho, outro nível. Agora, uma comida muito barata, você tem que desconfiar dessa comida. Por quê? Quando a gente cozinha, você compra o ingrediente, você sabe o valor que isso custa. Você sabe o trabalho que dá e você sabe o valor disso, né? Às vezes você vê uma comida muito barata e você vê uma mais cara, você fala, nossa, mas por que essa é mais cara? Por que essa é 20 sendo que essa aqui é 10? Gente, tem alguma coisa estranha aí, entendeu? Uma comida de 20 e uma comida de 10 não tem a mesma qualidade, né? E isso eu tô falando em questão de processo, Ingredientes e de processos, né? ingrediente, de onde que De vem aquilo, fornecedores. exato, assim, tem um monte de coisa. Então, assim, não é só comer, pensar em como que aquela comida vai reagir dentro de você, sabe? Tem muita coisa por trás. Empresas que vai tratar aquele ingrediente de uma forma, vai fazer todos os processos, vai deixar aquele feijão. Eu nunca vi, tipo, um restaurante, eu acho que são poucas pessoas que se preocupam em deixar um grão de molho, por exemplo. E aí, quando você come aquele feijão, passa mal, dá gases, sabe, gera estufamento, porque um restaurante de shopping, você acha que ele vai deixar o seu feijão de molho? Não vai, porque você tem que alimentar muita gente, é comida de massa, sabe? Vai fazer ali muita comida. Então, não é a mesma coisa de você comer uma comida assim rápida, que tem a proposta de ser muito barata, de uma comida que considera essas coisas, considera o bem-estar de quem está comendo, sabe? Que, não, eu vou deixar esse feijão de molho, eu vou ter um Sim. E além processo. da questão do feijão de molho, tem que ter o controle, né, dessa temperatura, onde que vai ficar, para não ter risco de contaminação alimentar. Então, quando a gente estuda os processos da cozinha, de segurança alimentar, para prevenir contaminação, a gente sabe que tem muita coisa envolvida no meio, que precisa de Muita. muita atenção, né? Exatamente. Quando você passa alguma dieta para os seus pacientes, é mais fácil eles seguirem essa dieta e obter um melhor resultado cozinhando em casa ou comendo na rua? A cozinhando em casa. Com certeza. Porque o comendo na rua é aquilo que a gente falou, eles vão comer com fome
E aí, muitas vezes, ainda com pressa, que ainda tem esse ponto, né? Tem pessoas que têm 30 minutos de almoço, 15 minutos de almoço, tem pessoas que usam o horário do almoço para fazer reuniões. Então, isso também influencia, porque você não está focado na sua alimentação, você não está prestando atenção no que você come, você não está naquele momento presente, você está comendo no automático, pensando em outras coisas, né? Então, quem tem a oportunidade de cozinhar em casa ou comer uma comida mais saudável, uma comida mais limpa, mesmo que compre de alguma empresa, é melhor. Tanto que as pessoas falam muito, eu comi em tal lugar e fiquei inchada, fiquei indigesta, sabe? Então, e assim, as escolhas também não são boas, né? Porque muitas vezes você quer baratear, aí você compra aquele prato feito e nem sempre tem as melhores das opções. Lógico que, por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham em banco, e alguns tipos de agência, que é aquele ritmo bem hard mesmo de trabalho, e muitos falam que não tem opções próximas, boas. E alguns falam que nem no próprio prédio da empresa tem opções boas. Então, às vezes, a gente tenta pensar, então tá, me dá o cardápio aqui, vamos ver o que que é menos pior, né? O que que é melhor dentro do seu cenário. Porque também, se a gente coloca uma dificuldade muito absurda, o paciente não vai seguir, né? Que na verdade eu falo que a gente está aqui para ajudar ele a ter mais saúde, mas também para viabilizar, né? E é aquilo que a gente falou, às vezes ele não está preparado para aquela mudança absurda. Então você tem que ir aos poucos fazendo uma transição, e aí você consegue que ele mude o estilo de vida dele e depois ele ande, toque isso, né? Independente de estar com a nutricionista ou não. E dependendo da restrição que você faz no início, então de tanto de bloqueio que você dá, a pessoa desanima. E as pessoas têm Uhum. muito essa relação com a nutrição, com a alimentação saudável, né? Ai, não deixa comer isso, não pode comer aquilo. Na verdade, eu falo, a gente tem que entender o que isso faz no nosso organismo. A gente não pode ser enganado. Eu acho que hoje a informação está aí para todo mundo. Então, todo mundo fala muito mal do carboidrato. Tá, mas o que o carboidrato realmente faz no seu corpo? Que tipo de carboidrato? São todos os Sim. carboidratos, né? O açúcar, tá. Então tá, você foi ver do açúcar ou só caiu na mídia? Porque muitas coisas a mídia também usa para fazer tipo de dieta, para vender capa de revista, sabe? Então, quando saiu a questão da dieta sem glúten, gente, é uma Nossa. dieta para quem tem alergia, para quem tem vários tipos de doenças autoimunes, e foi vendida como uma dieta seca-barriga, Nossa, é um sabe? absurdo. Então a gente estuda, estuda, estuda para melhorar a qualidade e tudo se volta na questão do peso, É. sabe? Então tem muita alergia alimentar, muita intolerância alimentar, muito desconforto gástrico, pessoas que não fazem uma boa digestão. Então, por exemplo, tem pessoas que têm hipocloridria, não tem uma boa produção de ácido clorídrico, então tem uma dificuldade de digerir proteína. Faz uma dieta low carb e aí se entope de proteína e trava o intestino, e aí não quer comer fibra porque a fruta faz mal, né? De acordo com o que falam. Então, assim, eu acho que a gente tem Nossa. que saber muito. Eu acho que a informação tá aí, mas a gente tem que ter informação de qualidade. Instagram, a gente tem milhões de perfis fit, de nutricionistas, de médicos nutrólogos, endócrinos, ortomolecular, mas eu acho que a gente tem que ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é sensacionalismo, o que não é. Eu sempre falo, quando a gente trabalha com patologia, às vezes a gente tem que ser mais rígida com o paciente, porque eu estou trabalhando com uma doença. Eu não posso ser responsável de deixar um paciente diabético comendo açúcar. Não dá, gente. Nesse caso, não é reeducação alimentar, é uma doença que eu estou tratando. É uma Sim. mulher que está querendo engravidar. Gente, você está fazendo um projeto forninho. Eu falo, tem que estar tudo muito limpinho lá. Você vai passar muita coisa para essa criança, muita parte genética, muita carga essa criança vai receber durante a gestação. Tem coisa que também não dá para liberar, né? Então eu falo assim, qual que é o objetivo? É um bebê saudável? Porque a gente sabe que as patologias que essa criança vai ter no futuro, muita coisa foi desenvolvida na gestação. O Total. que essa mãe comeu, o que essa mãe deixou de comer, entendeu? Então, acho que a gente tem que mudar o olhar, as situações e situações. Uma coisa é você querer trabalhar com emagrecimento, uma reeducação alimentar, outra coisa é você trabalhar com uma patologia. Não dá para deixar uma pessoa que tem gordura no fígado ficar comendo 10 pães franceses por dia. Não dá. Não. Não tem É. opção, gente.
sabe? exato. Então, eu acho que a gente tem que ser muito claro nesse ponto. E é a mesma questão na alimentação saudável, tipo, ai, eu quero melhorar minha performance de trabalho, eu me sinto muito cansado. Não dá para você comer esse tipo de comida que você está comendo, e aí depois você toma um café logo em seguida e quer produzir à tarde. Seu corpo não vai ter nem nutriente para produzir à tarde. Exato. Você estava falando de pessoas que trabalham em escritório, né? Que quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava numa multinacional no Morumbi, e é aquele mesmo esquema, só restaurante por quilo e tudo, e eu não me acostumava a comer. Era assim, se eu comesse uma semana restaurante por quilo, eu já me sentia inchada, com dores abdominais, já não me sentia bem. Então eu sempre levava marmita. Naquela época, a marmita não era uma coisa vista como cool. Hoje já é mais aceito, né? Sim, Naquela época já era mais visto como assim, ai, credo, tô trazendo marmita. Mas eu levava minha marmitinha ali todo dia porque eu me sentia muito bem com a minha comida. Depois que eu comecei a estudar mais, eu percebi o porquê, né? Tem toda essa questão de deixar o feijão de molho, eu percebi que eu tenho muita sim. sensibilidade com grãos e tudo. Mas eu queria te perguntar em relação a isso. Levar marmita, deixar comida congelada, muita gente tem esse preconceito porque fala que vai perder nutrientes. E fala, ah, não, melhor comer no restaurante porque é fresquinho. E aí eu vou ter mais nutrientes do que eu congelar a minha marmita. O que que você acha? Você acha que vale a pena? Perde muito? Eu acho que assim, a gente perde nutriente, sim, mas entre perder nutriente e consumir uma comida que quase não tem nutriente, eu prefiro uma comida que tem um pouco menos de nutriente, mas ainda tenha nutriente, tá? Porque no quilo, por mais que as pessoas falem que vai no fresquinho, não vai comer salada. Tem muita gente que não come salada no quilo porque não sabe como foi higienizada. E, por exemplo, eu incentivo muito o consumo de brassicas, por exemplo, brócolis, couve-flor. É tudo aqueles congelados que não tem sabor de nada, nada, entendeu? Então a comida que era para ser gostosa, que era para ser prazerosa, ela não fica gostosa, ela não fica prazerosa. Então, eu acho que essa questão do congelado também é um jeito da gente se sabotar. Temos técnicas de congelamento hoje. Escolhe um dia da semana e congela. Eu sei que às vezes a gente tem muita atividade para fazer, mas eu falo, o que você quer mudar, né? Eu acho que toda mudança ela precisa de um sacrifício, e a gente se sabota demais. Então, por exemplo, se você quer comprar um carro, você vai ter que apertar o orçamento para conseguir comprar o carro que você quer. Talvez você tenha que baixar o nível de certas coisas. E você vai falar, tá tudo bem, porque eu quero comprar o carro, a meta é comprar o carro. E eu acho que a gente tem muito esse raciocínio porque é material, mas porque tem relação com a saúde a gente não tem, né? O que eu posso Exatamente. abrir mão aqui, o que eu posso planejar aqui, a gente nunca pensa nisso. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, tá corrido. É igual eu tava falando, gente, por que que a gente corre tanto na quarentena? Porque tem mais coisa para fazer. O volume de trabalho aumentou, o tipo de trabalho mudou, por exemplo. Eu atendia presencial há muito tempo. Eu tive que migrar para o online. Como que você migra, né, para manter a qualidade do seu atendimento? O que você pode oferecer? A rotina de casa, mas assim, não dá para deixar de treinar por conta disso, porque cuida da nossa mente. Não dá para sempre dormir tarde. Eu falo assim, você dormir tarde de vez em quando é uma coisa, mas não dá para ser todos os dias, porque você dorme tarde hoje, aí amanhã você perde a hora, ou você acorda no seu horário e você não vai ter produtividade, subir uma bola de neve. Então eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer da vida, em todos os âmbitos, Exato. sabe? Em questão de saúde, em questão de conquistas. Então, gente, vamos se planejar. Eu sei que as mães agora estão em casa com as crianças, estão sendo professoras, além de trabalhar, entendeu? Mas tem um horário do dia que deixa com o pai, ou então põe para brincar, e você não precisa querer fazer todas as refeições agora, vamos supor, se você quer fazer na semana, hoje então eu vou deixar tudo higienizado já refogado. Hoje eu vou deixar as carnes. Veja o que é melhor para você, se é melhor pegar um dia fazer tudo, se é melhor fazer alguma coisinha por dia. Por exemplo, aqui tem coisa que eu já deixo congelada, tem coisa que eu prefiro comer fresquinha. Então, eu já me programo para que eu sei que eu vou ter que parar tantos minutinhos. A gente tem que ter noção de tempo do que a gente gasta. Ah, essa atividade de trabalho vai me durar, vai demorar uma hora e meia. A gente tem que contar com as intercorrências que vão acontecer ao longo do dia e saber remanejar o dia, entendeu? Porque às vezes a gente quer que
siga aquele padrão rígido e a vida não é assim. A quarentena está mostrando muito isso, que a gente não tem controle das coisas e que a graça da vida é se remanejar e tentar ser leve, entendeu? Porque Exatamente. sempre vai ter obstáculos, a gente sempre vai ter dificuldades, as coisas nunca vão sair do jeito que a gente quer. E se a gente for pirar cada vez, gente, vira um tormento viver. A gente vive estressado, a gente vive de mau humor, o cortisol gritando, você fica improdutivo, o intestino trava, a pele vai ficar cheia de espinha e você vai ficar comendo errado. Então, eu acho que a gente tem que Exato. mudar a forma de ver a vida. Eu costumo falar que tudo na vida tem um aprendizado. E eu acho que a quarentena tá vindo para mostrar isso. E eu costumo falar que o aprender, que o crescer dói. Pode ver. O bebezinho, ele vai começar a andar. Então, ele tá engatinhando, ele vai andar. Ele vai cair, ele vai tropeçar. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, você rala joelho. Imagina se a gente desistisse de primeira. Imagina se Nem, uma mãe que vai começar a introdução alimentar quando o bebezinho tem 6 meses, que ela põe a papinha, ele gosta. Põe a papinha, ele não quer, ele vai, ele brinca. Imagina se essa mãe desistisse. O que essa pessoa ia comer até hoje? Leite? é, É verba de exato, leite, entendeu? Então eu exatamente. acho que a gente se sabota demais, a gente põe desculpa demais. O que a gente realmente quer, a gente faz. A Exato. gente está muito acostumado, ai, não dá, tá difícil. Gente, para. Coloca no papel de 0 a 10 quanto que você quer isso, quanto que isso é importante para você, o quanto você quer mudar e você muda. Eu estava até conversando com meu marido, porque ele tá dormindo super cedo, porque ele tá acordando super cedo. E aí a gente está tentando ajustar a rotina. Então a gente falou assim, eu falei, bom, eu vou seguir os seus horários, porque meus atendimentos agora não tem aquela questão de locomoção, mesmo que eu acabe 8 horas da noite, 8 horas você desliga o computador, você está em casa, né? Você não tem que sair do trabalho, vir para casa. Então eu falei assim, a gente tenta fazer uma rotina agora, para quarentena, e depois, se mudar, a gente vai remanejando, entendeu? Por exemplo, sem quarentena eu estava treinando 6h30, 7 horas da manhã. Na quarentena, a aula é 10h30. Imagina se eu fosse reclamar. Ai, meu Deus, a aula é 10h30. Acorda no mesmo horário, dá uma organizada na casa, trabalha um pouco de manhã, faz a aula, toma banho, almoça e volta e segue o dia, entendeu? Sim, E aí tem fica que mais ser. simples. Tem que ser, Paty. Exatamente. E para comida Exatamente. principalmente, a gente adora. Porque eu vejo assim, eu entendo da transição da mulher e eu bato muito nessa tecla. Então, que antigamente a mulher, ela cuidava só da casa. E, gente, cuidar da casa dá trabalho, tá? Porque as pessoas Nossa, falam, ai, dona de casa só fica em casa. Gente, o serviço de casa nunca acaba. não, é É verdade. roupa para lavar, é roupa para dobrar, é roupa para guardar, é roupa para passar, é pano para passar na casa, é a comida que você tem que Exatamente. pensar. Então, isso toma um tempo muito grande da gente. Tem aqueles cantinhos que só a gente limpa, que só a gente vê. Que o É, marido nunca enxerga, né? não Assim, não enxerga. existe aquilo, Não né? Ele existe. passa por Ele cima, ele passou nem ali, ele vê. falou, eu limpei. E aí você olha e fala assim, meu Deus, o negócio tá ali. Tipo, parece que eles pulam o que tá no meio do caminho, mas tipo, eu limpei. E eu falo, Exato. planeja, porque até cuidar da casa a gente tem que planejar. Cada dia você faz uma coisa. Não Exato. dá pra fazer aquele mega faxinão todos os dias. Exato. E aí com a Ô, alimentação, Jana, eu queria te perguntar agora de alimentação infantil, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo e eu queria sim, falar um pouquinho de alimentação infantil. Você falou das mães que estão em casa com os filhos, deve estar mesmo desesperador, porque tem que conciliar tudo ao mesmo tudo. tempo. E alimentar a família, alimentar os filhos. Eu queria falar de comida de criança. Muito se fala em comida de criança. E eu queria te perguntar, afinal, o que é comida de criança? Comida de criança é comida de verdade. Eu não sei por que que tem que ficar se dando tanto industrializado para criança. E aí depois, quando chega na adolescência, reclama que o adolescente só quer comer certos tipos de alimento, que não come direito. Então, assim, gente, é frutinha, é legumes, é verdura, é grão, não é só biscoitinho que tem que ficar dando para criança, não é só aquelas bebidas lácteas mega coloridas que tem que ficar dando para criança.
eu vejo que muita gente usa alimentação para deixar a criança quieta. Então, é igual o que fazem com a internet, sabe? Ah, você quer brincar com o celular? Você quer brincar com o tablet? Tipo, para me dar sossego? Ah, então tá, fica com isso aqui, come isso daqui. E aí eu falo, gente, criança dá trabalho, filho dá trabalho. E quando a gente pensa em ter filho, quando você pensa em criança, você tem que ter isso na sua mente, que ela vai precisar de você de um certo tempo. Então, a criança não tem culpa, tá? Porque eu acho que hoje as pessoas estão acostumadas que criança tem que ser robozinho. Criança pergunta, criança corre, criança fica em cima da gente. Se eu tivesse uma criança aqui, ela já tinha vindo umas 10 vezes em cima da gente, e você vai brigar com a criança? Lógico que você dá limite, ó. Agora não dá, tal, mas assim, criança tem essência de criança, né? Então é muito fácil você dar o biscoitinho para ela ficar quietinha. Você dá a bolachinha, você dá o chocolate. Há momentos e momentos para você oferecer esse alimento. Mas, por exemplo, criança não tem que viver à base de batata frita. Eu lembro que em restaurante é muito comum ter o cardápio infantil, né? E aí eu fui fazer um evento uma vez e que eu fui contratada, e aí me perguntaram assim, ah, o que que vai ter para as crianças? Eu falei, ué, é a mesma coisa que os adultos, porque, porque na minha cabeça a comida não é comida de adulto e comida de criança, é comida da família, né? Exato, Da exato. família come a mesma comida. Você imagina essa mãe, coitada, que tem tanta coisa para fazer no dia a dia, ela tem que fazer a comida para ela e para o marido e uma outra comida para o filho. E Então, aí o às filho vezes vai a gente ser. complica, Paty. A gente Exato! complica. Eu E falo, aí o fica. simples é mais fácil e garantido. Aí cresce aquele adulto seletivo, que, ah, não, só como isso, só como aquilo, não como aquilo. Porque eu vejo muito isso, sabe? Quando eu tinha restaurante com clientes e tudo, a criança tem que comer aquele arrozinho branco, aquela batatinha frita, aquela coisa sem cor, sabe? Não é uma comida encorpada, uma comida com Não. nutrientes, uma comida com vida, é a comida de criança. Aí, gente, é óbvio que essa criança vai crescer e ela não vai querer comer uma verdura. É hábito, né? É, lógico Exato. que eu sei que tem fases que é mais difícil a gente introduzir certos alimentos nas crianças. Então, por exemplo, às vezes em casa eles comem certinho, vão para a escola, muda o padrão alimentar. Mas assim, não Sim. dá para mudar 100%. A criança não vai querer nenhuma fruta. Ele fica mais seletivo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava no hospital pediátrico, verdinho eles não comiam muito, mas brócolis era a paixão deles, entendeu? Então eu falava, ah, então tá, um dia a batata, outro dia o brócolis. Fechou? Fechou. Frutinha, que frutinha que gosta? Ah, tal, tal, tal. Não importa se são três. De vez em quando você tenta uma outra. Ah, quer experimentar esse daqui? Ah, e come aqui junto com a mamãe. Vê se você gosta, tal. Porque assim, a gente também tem que respeitar a autonomia da criança. Tem Sim, esse ponto também, né? É, mas sim. eu acho que também a gente não pode ser negligente de querer ir pro que é mais fácil. Eu costumo falar que educar é complicado. E quando você trata de alimentação, você tem que fazer uma educação na alimentação. Então, é Sim, a mesma responsabilidade, né? sim. E simplificar, né? Fazer uma comida que dê para a família inteira comer e pronto, Sim. né? Porque Às vezes só senão, mudar a consistência, né? Que tem criança que às vezes não exato, gosta da consistência, você muda a claro, consistência e ela já aceita melhor. Eu acho que a gente pode usar os temperinhos também, né? Um sim, azeitinho, as ervinhas mais naturais, porque tem criança que não gosta de alho e cebola. E aí fica aquela comida sem gosto nenhum. E aí como é que a gente vai querer que a criança goste da comida se ela tá sem sim, graça? E eu gosto exato, muito disso que você falou, de olhar o prato ser um prato bonito. O olhar chama atenção, né? Ele exato. apetece. Então tem que ser um prato bonito. Aí tem mãe que fala, ah, tem que fazer carinha? Não, gente, não vai fazer carinha em todas as refeições. Faz a carinha, sei lá, num domingo que vai almoçar em família e você tá com tempo, né? Também não Sim, se cobre demais, não se coloque mais tarefa do que a gente dá conta de fazer. Porque sim, nós mulheres temos muito pratinhos para equilibrar. E a gente quer sim, ser não, perfeita em todos os pratinhos. A gente quer ser é, 100% como esposa, como dona de casa, como mãe, como trabalhadora. E, gente, não é sempre que dá, né?
Então é o que você Exato. falou, feito é melhor do que perfeito. E aí por isso que a gente surta e a gente se estressa. Então não, vamos ver o que que é fácil de fazer, o que que tá prático. Ai, não, hoje eu tô mais criativa, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal carinha. Vou chamar a criança para me ajudar a cozinhar. Isso é uma tática muito legal. Leva a Sim, criança no supermercado, no lugar de ficar só comprando biscoito, que sempre no corredor dos biscoitos os pais soltam nas crianças. Vê lá a frutinha que gosta. Tem uma fase da escola que se estuda muito isso, então aproveita o que ele chega falando em casa, de que aprendeu na escola, faz uma receitinha para testar. A internet tem milhões de receitas hoje. Então, assim, vamos usar a tecnologia e a informação a nosso favor também, né? exatamente, para simplificar, né? Para planejar e simplificar. Jana, o nosso horário já está acabando, tem um minutinho. Uau! A gente já estourou aqui o horário, mas eu acho que deu para passar uma boa ideia de que, mesmo terminando a quarentena, o pessoal pode manter uma alimentação saudável em casa, né? Usando todas essas dicas que você falou, de planejamento, deixa a sua comida congelada, planejada, cozinhar em casa é o mais saudável e é mais econômico, gente. A gente está passando por essa pandemia, essa crise, e não tem jeito, a gente vai ter que economizar dinheiro, sabe? Eu acho que muita gente está sentindo o impacto, vai sentir o impacto, e cozinhar em casa vai ser uma coisa que vai te ajudar muito, assim, ter autonomia na cozinha para fazer a sua comida vai fazer você economizar muito dinheiro e mais saúde para você e para a família inteira, né? Com Muita certeza. coisa vai mudar, eu acho, Muita, depois desse momento. E é hora da gente se reinventar em com vários pontos, certeza. né? Exatamente. Jana, muito obrigada pela sua participação mais uma Eu que vez. Adorei agradeço, ter você Paty. aqui. Uma Muito honra. obrigada. Sempre muito bom estar com você. Muito Vocês, obrigada. né? Todo mundo que acompanhou. Eu vi aqui as mensagens e eu não consegui ler em voz alta, tá, gente? Mas eu li tudo. O que foi passando aqui, porque às vezes senão a gente perde o raciocínio. É Mas eu li verdade. tudo aqui que vocês falaram. Muito bom. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Todos os dias às 10 horas da manhã eu tenho essa live, eu trago convidados, eu faço receitas práticas, eu dou dicas de alimentação saudável para dar autonomia para vocês cozinharem mais em casa e de forma saudável, para a gente desmistificar que comida saudável é difícil, que comida saudável dá trabalho, que é muito caro. Não é, tá? Comida saudável é prático, é fácil e é acessível. É para todo Isso mundo. mesmo. Basta a gente querer fazer a coisa bem feita. Bom, gente, muito Exatamente. obrigada. Obrigada, Jana. A gente, Obrigada, Paty. a gente se fala. Galera, um beijo para vocês. Quem tiver dúvida, manda um direct para a gente, que eu vou deixar também o Insta da Jana, para quem quiser acompanhar, marcar uma consulta, procurar ela, que com certeza ela vai atender e vai ser muito bom. Sim. Vamos ficar todos saudáveis. Com Mais certeza. saudáveis, né? Mais saudáveis. É isso aí. Gente, obrigada. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã, às Obrigada, 10 da manhã, gente. estarei de volta aqui. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.